Ser pai pela primeira vez é uma experiência única e transformadora que envolve desafios como noites sem dormir e uma rotina que muda completamente, mas também traz muita alegria, amor incondicional e um forte senso de propósito. É um processo de aprendizado contínuo, onde a insegurança inicial dá lugar ao crescimento pessoal e à construção de um vínculo profundo com o filho, que se torna um aprendizado constante para o pai e para a criança. Refletir sobre a parentalidade é o nosso tema de hoje. Convido-te a ouvir este assunto com muita atenção. Eu sou o André Bernardo. Agradeço pela sua companhia e juntos vamos conviver e relaxar com lindas histórias, poesias e melodias. Vamos iniciar a nossa jornada agradecendo a Deus pelo amor e bênção que recebemos diariamente. Acompanha-me na leitura do Salmo 40. Oremos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, e se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se com os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ha. Folguem e alegrem-se em ti os que buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém.
Recados e relatos. Recados e relatos. À volta da fogueira eu poder sentar. Venha singular à luz do luar e ouvir as melhores histórias, Poesias. radionovelas E muita música para relaxar. Ouvir contar contos de Xangri-Lá e todas as estrelas lá do céu somar. Aqui você encontra um passado transformado no presente. Recados e relatos. Recados e relatos. Tema do dia: refletir sobre a parentalidade. Hoje eu trago um texto de Carla Pacheco que começa por dizer o seguinte: tenho uma grande amiga que está grávida pela primeira vez e, como qualquer pessoa prestes a tornar-se mãe ou pai, está a ser bombardeada com as habituais recomendações bem intencionadas, como, por exemplo, dorme tudo agora, que depois já só dormes daqui a 18 anos, ou aproveitem agora para desfrutarem enquanto casal, porque depois nunca mais. Ou mesmo, diz adeus ao teu corpo, ou diz adeus à tua memória. Parei um pouco para pensar nestas recomendações e, analisando friamente, consigo perceber que qualquer casal possa ficar aterrorizado com as perspectivas do pós-parto. No entanto, não nos é permitido sentirmos-nos aterrorizados perante este cenário, porque, na realidade, a parentalidade é a maior felicidade a que podemos almejar na vida, ou pelo menos assim nos é transmitido pelas mesmas recomendações bem intencionadas, o que acaba por deixar o casal numa angústia ambivalente muito grande e que muitas vezes nem sequer é partilhado entre si. Com a chegada do bebê, há uma passagem de todas estas incertezas para uma realidade concreta que é vivida de formas tão distintas como famílias existem no mundo. Para uns, é o momento mais maravilhoso de toda a sua existência, o dia em que tudo faz sentido. Para outros, é um momento tão diferente daquilo que imaginavam que acabam por se sentir defraudados na sua expectativa. E entre estes dois polos, existe uma miríade de possibilidades como o alívio, a decepção, a exaustão, a revolta, o medo, a alegria, a dúvida e até mesmo a indiferença. E aqui, como em toda a experiência humana, todos os sentimentos são válidos. Todos os sentimentos têm uma razão de ser e são perfeitamente naturais. No entanto, e uma vez mais, é muito difícil para uma mãe ou pai expressar os sentimentos que considera negativos porque não vão de encontro àquilo que sente que é esperado de si e, para além do mais, já se encontra perfeitamente informado a que a gestação foi o período de luto da sua identidade anterior e que agora é exigido que assuma o papel de cuidador. O bebê torna-se elemento central da vida familiar, papel que é totalmente indispensável para garantir o seu desenvolvimento harmonioso e a satisfação das suas necessidades. Aqui, convém não esquecer a diferença entre central e exclusivo. O bebê necessita de cuidados constantes, amor e atenção,
mas não é a sua intenção ou função tiranizar ou monopolizar toda a existência dos pais. Quando o bebê não faz uma boa pega da mama, importa termos em atenção que, para além das técnicas de posicionamento do bebê para permitir uma boa sucção ou da aquisição de uma boa almofada de amamentação, há uma mãe que, dependendo do seu estado emocional, pode estar a travar uma batalha muito dura pelo seu próprio valor e capacidade de cuidar adequadamente do seu bebê, e que é fundamental perceber como se sente e apoiá-la. Quando um bebê não consegue dormir toda noite porque tem cólicas, é fundamental massajar e aplicar almofadas mornas, mas também perceber que os seus pais são pessoas em séria privação de sono e provavelmente extremamente angustiados e a sentirem que estão a falhar na sua função parental. Não existe uma fórmula mágica para a parentalidade, tal como não existe uma fórmula mágica para, seja que situação for, a exceção talvez do compreendermos que todos os caminhos são diferentes e todas as vivências são válidas. A forma como um casal abraça esta fabulosa aventura que é a parentalidade vai depender muito de si e do seu bebê, e é nessa troca que se vão apaixonar e conhecer, momento a momento, regulando-se mutualmente. Os nossos filhos têm um dom de se fazerem sentir-se como super-heróis e no momento seguinte completamente inundados de dúvidas e receios. Talvez esta dualidade não seja mais do que uma medida do amor que sentimos, e se conseguirmos encará-lo com relativamente tranquilidade e aceitarmos que estamos perante uma das grandes aventuras que a vida nos reserva, conseguimos criar espaço mental para refletirmos sobre o caminho que estamos a trilhar e sobre se este é o que queremos continuar a trilhar. Não existe uma forma certa de ser pai, nem existe uma fórmula mágica para educar crianças. Felizmente, todos nós somos únicos com as nossas forças, fraquezas e sonhos. O que é certo para uma criança e para uma família pode não ser o adequado para outra. Então, como encontrarmos o nosso caminho? Como aplacamos a dúvida? Antes de qualquer ação, o mais importante é a reflexão e a consciência, ou seja, olharmos para os nossos comportamentos, atitudes e valores e analisarmos até que ponto fazem sentido. Sem olharmos honestamente para os nossos porquês, não podemos querer ser consistentes ou coerentes nos nossos comportamentos. Quando agimos sem questionar, acabamos por repetir os padrões inconscientes que aprendemos ao longo da vida e que muitas vezes não são o que nos fazem mais felizes ou que queremos transmitir aos nossos filhos. Ao longo das diferentes idades, a criança vai desenvolvendo medos que estão muitas vezes ligados a situações comuns do dia a dia que, por uma razão ou por outra, vão de encontro às fragilidades de determinada fase do desenvolvimento. Estes receios são partilhados por muitas crianças e, na grande maioria dos casos, são ultrapassados naturalmente. A tarefa de enfrentar os seus desafios e conquistar a autonomia cabe à criança. No entanto, os pais têm um papel central no desenrolar desta conquista. Pais que apoiam a criança, estando presente, criando um ambiente seguro e tranquilizante, são os maiores aliados que a criança poderá encontrar. Estratégias para ajudar a criança a enfrentar o medo. Existem diversas formas através das quais podemos dar à criança o suporte que ela necessita
para se autonomizar. Aqui ficam algumas ideias. Transmita à criança bastante informação. É muito importante explicar à criança de forma adequada à sua idade o modo como o mundo funciona e como acontecem as coisas que ela considera assustadoras. Apropriar-se da informação vai permitir-lhe tornar previsível o que antes era assustador e sentir-se mais confiante. Por exemplo, a uma criança pequena que está transtornada por causa de um balão ter rebentado, podemos dizer: estás assustado por causa do ruído que o balão fez ao rebentar. Sabias que balões são muito divertidos para brincar, mas quando se estragam fazem um barulho muito alto? É como se nos estivessem a dizer adeus. Esta explicação simplista vai permitir que a criança faça algum sentido do que antes era um som imprevisível. Com as crianças em idade escolar e adolescentes, podemos fazer o uso da internet para os ajudar a descobrir informações sobre os seus receios, como, por exemplo, como se formam as catástrofes naturais ou quais os recursos existentes na nossa área de residência. Esta é também uma excelente forma de criar um espaço para a criança partilhar os seus receios consigo e sentir-se apoiada. Deverá, no entanto, ter a preocupação de pesquisar fontes credíveis e que transmitam informação útil e sem alarmismo. Conheça e ensine os sintomas físicos da ansiedade. Cada pessoa reage à ansiedade de forma diferente. Aprenda a distinguir o conjunto de sintomas da ansiedade da criança e ensine-lhes para que elas possam ganhar uma maior sensação de confiança e controle sobre a sua situação. Para ultrapassar uma crise, é vital que a criança saiba que é natural não se sentir sempre bem e que a ansiedade pode fazer com que, por exemplo, vomite ou que o seu coração bata muito depressa, mas que isso não é sinal de que está doente ou que algo de mal lhe vai acontecer. É apenas reflexo do medo que sente e vai passar rapidamente. Dê nome aos medos. O primeiro passo para conquistar qualquer dificuldade é reconhecer a sua existência. Ao ensinarmos as crianças desde cedo a nomear e a falar sobre as suas emoções, positivas e negativas, estamos a dar um contributo inestimável para o seu desenvolvimento saudável e ajustado, pois aumentamos a sua capacidade de identificar e gerir os seus estados emocionais. No que respeita ao medo, devemos dar espaço à criança para se expressar livremente sobre o que a preocupa e ajudá-la a nomear as experiências quando ainda não consegue fazer sentido delas. Crie espaço para a criança se expressar. Por exemplo, crianças mais extrovertidas e conversadoras necessitam que os pais lhe dediquem mais tempo para os ouvirem, contar todas as suas novidades, sonhos, ideias, etc. Por vezes podem tornar-se um pouco cansativas ou exigentes, sobretudo depois de um dia de trabalho complicado. Uma estratégia para que estas crianças se sintam apoiadas sem que os pais entrem em burnout pode passar por atribuir algumas das tarefas do fim de dia à criança para que ela possa ir ajudando enquanto vai conversando com os pais. Por outro lado, as crianças mais introvertidas têm maior tendência a isolar-se e recusar-se a falar sobre os seus sentimentos e preocupações, podendo reagir negativamente se sentirem pressionadas para partilhar as suas angústias. Por vezes, é útil usar um meio de mediação, como, por exemplo, criar um diário de emoções com a criança, no qual possam desenhar a forma como se sentirem durante o dia que passou e, a partir daí, conversar sobre o que aconteceu para que se sentissem assim
e o que podia ter sido diferente. É importante que o adulto também participe de forma honesta, pois mostra à criança que é natural ter emoções positivas e negativas e que todos lidamos com algumas dificuldades. Naturalmente, não estaremos a sobrecarregar a criança com os problemas do adulto, mas a dar alguns exemplos simples que ajudam a compreender e a empatizar. Por exemplo, hoje senti-me muito irritado porque perdi o autocarro e cheguei atrasado ao trabalho. Utilize o jogo. Para a criança, o brincar é como um ensaio da vida real. Através do jogo, a criança dramatiza os seus conflitos e explora de forma segura alternativas de resolução dos mesmos. Procure introduzir o tema que causa ansiedade à criança nas vossas brincadeiras e deixe que seja ela a guiar-vos pelos caminhos da fantasia rumo às soluções possíveis. Não evite nem sobreproteja. A reação mais comum das crianças a situações que lhe causam medo é evitá-las. Isto pode condicionar seriamente a vida familiar quando os pais se tornam aliados das estratégias para tentar poupar a criança de se angustiar. Deixar a criança faltar à escola um dia porque se sente muito ansioso. Não ir dormir à casa do colega porque tem receio de deixar os pais sozinhos. Ou não ir ao parque porque passeiam lá muitos cães. Parecem ser soluções práticas e rápidas para o conforto da criança, mas reforçam a noção de que existe um perigo verdadeiro e rapidamente a criança vai generalizar este comportamento a outras situações até que a sua vida e da restante família se torna insustentável. Não se trata de forçar violentamente a criança e enfrentar as situações, mas em tranquilidade ou tranquilamente explicar que existem situações que não são opcionais, como a frequência da escola, uma visita ao médico, etc. E outras que são negociáveis, mas que são momentos de prazer para a criança e que ela não se deve privar por causa do medo, uma vez que é possível ultrapassá-lo. Ajude-os a explorar o medo de forma segura. Incentiva a criança a ultrapassar os seus receios progressivamente ao seu ritmo. Se a criança tem medo de cães, por exemplo, pode ir se familiarizando com os cães em fotografias e desenhos posteriormente e vê-los no parque à distância. E quando se sentir preparada, pode ir visitar o cão de um amigo que seja bastante calmo. Peça opinião à criança sobre estratégias para ir conquistando o medo e vai surpreender-se com a velocidade que esta sugere ideias e toma as rédeas do seu próprio processo de independência. Utilize um objeto de conforto. Um objeto de conforto pode transmitir uma maior segurança à criança quando esta se sente ansiosa. Por vezes, podemos ficar receosos de que a criança fique dependente desta estratégia para enfrentar os seus medos, mas uma dose de bem, ou melhor, de bom senso, é possível utilizá-la com bastante sucesso. Os objetos de conforto não se limitam apenas aos brinquedos de peluche e bonecos fofinhos aos quais a criança se apega. Podemos também ter objetos de conforto mais orientados para a ação, como por exemplo, uma criança que tem medo do escuro poderá ter uma lanterna em vez de uma luz de presença. Isto permite que seja a criança a controlar e a direcionar a luz quando se sente que precisa dela. Outro exemplo bastante comum é o spray anti-monstros, com o qual as crianças borrifam a parte de baixo da cama ou o guarda-vestidos antes de se deitarem. Estes objetos não deverão ser encarados como solução definitiva para o problema, mas sim como uma ferramenta auxiliar temporária.
Esteja atento à informação que chega à criança. Tenha um papel ativo no entretenimento e construção de saber dos seus filhos. À medida que a criança entra na fase escolar e posteriormente na adolescência, esta tarefa torna-se cada vez mais complicada, pelo que é muito importante não só compartilhar a informação que a criança recebe, como estimular desde muito cedo o sentido crítico da criança relativamente ao mundo que rodeia. Acompanhe o ritmo da criança. Cada criança é um indivíduo único e irrepetível, e o que para uns é natural e prazeroso, para outros pode ser um verdadeiro pesadelo. Há crianças que são naturalmente sociáveis e que adoram novos desafios, e outras que são mais reservadas ou que precisam de mais tempo para se adaptar às mudanças. Procure respeitar a maneira de ser da criança e adaptar-se ao seu ritmo. Celebre as tentativas de ultrapassar a situação. Celebre com a criança todas as suas tentativas para conquistar o medo. Todos sabemos que é complicado arriscar e colocarmos em situações desconfortáveis. É vital para a criança que esse esforço seja valorizado, quer produza resultados ou não, e que esta se sinta apoiada por parte dos pais. Desta forma, poderá construir uma base segura a partir do qual possa arriscar novas tentativas. O processo de autonomização é como tantos outros, feito de avanços e recuos. É necessário assegurar à criança que o retrocesso, quando ocorrem, são naturais e fazem parte dos recursos. E aqui termina nosso tema do dia. Um texto de Carla Pacheco com o título Refletir sobre a parentalidade. Relaxe comigo. Às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é relaxar. O segredo não é priorizar o que está em sua programação, mas programar as suas prioridades. Nossa ansiedade não vem do pensamento sobre o futuro, mas sobre a vontade de controlá-lo. Não antecipe os problemas ou se preocupe com o que pode não acontecer. Não é o estresse que nos mata, mas nossa reação a ele. Sempre é uma boa ideia fazer algo relaxante antes de tomar uma decisão importante em sua vida.
O maior erro que você pode cometer na vida é ter medo de errar. É impossível viver sem falhar, a menos que você viva com tanto cuidado que não terá vivido de forma alguma. Nesse caso, você falha por padrão. Espero que algo bom aconteça com você hoje. Não importa o que tenha acontecido ontem. Não sejas o prisioneiro do passado. Ele só pode machucá-lo se você continuar se apegando a ele. Aqui termina nossa viagem. Espero voltar a estar consigo na próxima edição de Recados e Relatos. Continuação de um dia abençoado na paz de Deus. Abraços.